professora Vitória, então vou apresentá-la. Eu não sei falar uma parte do seu nome. Vitória Sulocchi, pronto, que é mais fácil. Professora doutora pela PUC do Rio, em Teoria do Direito, lecionando na cadeira de Direito Penal e Processo Penal também, membro da Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros. Muito obrigada. Bom, primeiramente, queria muito agradecer o convite. E, como temos um culpado ali, vamos ter outra culpada, porque foi a Simone que me fez o convite e a Laura que me confirmou, então vamos ter duas culpadas. Se acrescentar mais um, a gente já tem a trilha agora, que é a nova lei, né? Quadrilha virou de 3, mas tudo bem. Semânticas do direito penal. Agradecer muito e muito contente de estar aqui também. O local, ser a PUC aqui de São Paulo, a minha casa no Rio de Janeiro é a PUC Rio, é onde eu me formei, é onde eu fiz o doutorado, com breve o mestrado deu uma saída, mas é sempre muito feliz de estar também aqui na PUC. E a matéria que me cabe aqui, nesse seminário de Direito Penal, Direitos Humanos e Democracia, falar sobre o encarceramento feminino, a proteção aos direitos e garantias fundamentais da mulher, que é um dos assuntos mais dramáticos que a gente tem hoje em relação ao processo de superencarceramento. Esse processo de superencarceramento hoje toma o aspecto de gênero feminino e de cor, é racial. Tá? E, por isso, nesse momento, antes de começar a falar, eu, hoje, ultimamente, não ando muito com espírito esperançoso, mas gostaria de falar de uma esperança antes de continuar a falar do superencarceramento, que é uma homenagem a Marielle Franco e ao Anderson, por ela, por Marielle representar tudo que havia de luta, não só na questão do encarceramento, mas na luta LGBT, na luta feminina, na luta desses que estão nessa zona do não ser, né? E por isso que eu gostaria de tratar esse tema em 3 eixos assim, diferentes. É lógico, falar da situação dramática, dar um ponto da situação que a gente se encontra hoje, mas trazer as questões de gênero e raça e, por fim, apontar algumas possibilidades, já que eu acho que também a gente tem que estar nesse campo das possibilidades, do que nós podemos fazer aqui, ainda mais com um seminário organizado pela Associação dos Juízes pela Democracia, que nos deixa ainda ter um pouco de esperança na seara jurídica brasileira, né? Em relação à situação dramática do superencarceramento, trazer o relatório do Infopem, né? Muitas coisas que eu vou dizer aqui estão no relatório. Quem se interessar, basta entrar na internet, Infopem, vocês têm vários relatórios. O Infopem tem um último relatório que saiu em 2017, mas os dados vão até junho de 2016, mas pecou de novo por algo que já vinha pecando antes, que são números que misturam todos os dados sobre a população carcerária como um todo. Lógico, em algum momento vai falar do feminino e do masculino, mas não traz especificamente, como o Infopem fez em 2014 e não repetiu, infelizmente, eu espero que ele repita, ter um relatório Infopem exclusivamente para a questão feminina. Por que seria tão importante isso? É porque, enquanto a população carcerária brasileira, nos últimos 16 anos, teve um crescimento enorme, mas na população masculina ficou em torno de 260%, que já é enorme, na população feminina foi para quase 600%, 567 e poucos por cento de aumento da população carcerária feminina. Então, eu acho que o Infopem nos deve, não sei se eles estão preparando também
também posso estar aqui criticando sem saber, mas eles lançaram o relatório geral e não lançaram um novo relatório sobre a questão carcerária feminina. Nesse último relatório, eu vou trazer alguns dados que nós temos justamente nesse relatório de 2017, com dados até junho de 2016, brevemente serão 2 anos, nós temos 42.300 presas. Né? Só São Paulo, 15 mil. São Paulo estoura de longe. O Rio de Janeiro tem quarto, é São Paulo, Minas... São Paulo, Minas, tem um outro que eu não me lembro qual era, e depois o Rio de Janeiro. Mas todos os números estão ali, números bem grandes. Passou a ser a 4ª maior população carcerária feminina do mundo. Em 2014, nós éramos a 5ª. Então, o Brasil, nos 2 anos, passou a Tailândia. Né? Os dados do Instituto de Criminal Policy Research, que é da Universidade de Londres, Birkbeck, né? Ele tem também um relatório que vocês acham na internet, o World Female Imprisonment List, e aí ele traz, Estados Unidos, são em torno de 220 mil presas no mundo, sendo que Estados Unidos lidera de longe, 211, alguma coisa, quase 212 mil presas. Segundo lugar, China, mas a China não se tem certeza dos números, porque não estão contabilizadas as presas provisórias, nem as presas administrativas, seriam 107 mil presas. A Rússia, em torno de 48 mil. Aí vem o Brasil, que passou a Tailândia com 44 mil. Pelo número deles, da universidade, é 44.700, né? Um pouquinho maior do que os números da Infopem. Tailândia, 41, aí depois vem Índia, 17.800, Filipinas, 12 mil, Vietnã, 11 mil, Indonésia, 11 mil, México, 10 mil, na América Latina, 10.830. Veja a diferença com o Brasil. Mas, de qualquer forma, verificou-se que, no mundo inteiro, houve esse aumento desproporcional do encarceramento feminino se comparado ao encarceramento masculino. Alguns países que lideram, os 2 países que lideram, os Estados Unidos, sem considerar a China, e a Rússia, vêm num decréscimo de população masculina. A gente tem que também prestar atenção a isso, enquanto na população feminina continua um aumento. Então, esses são os dados que a gente tem, que são extremamente graves. No Brasil, de 2000 a 2016, em torno de 560% de aumento das mulheres, e dessas mulheres, 62% são por tráfico de entorpecentes. No dado do Infopem, vocês vão reparar que, se vocês forem dar uma olhada nos gráficos, em relação aos homens, o tráfico de entorpecente fica em torno de 26% a 27%, e os outros 26% a 27% correspondem a crimes de roubo e 17% furto. Em relação às mulheres, não. Em relação às mulheres, 62% do encarceramento feminino é devido ao tráfico, sendo que as mulheres não ocupam lugares de proeminência na gerência do tráfico. Então, na verdade, elas estão sendo encarceradas por tráfico, mas como normalmente é o pequeno tráfico para sustentar a família, a maior parte das vezes, porque tem o seu marido, namorado, companheiro, que está preso, e aí ela precisa continuar sustentando a família, ou leva para o seu companheiro dentro do presídio pequenas quantidades de entorpecente. Então, esse dado é extremamente importante, porque digamos que se continue essa taxa de encarceramento, agora em junho de 2018, ou seja, 2 anos depois desses dados, nós vamos ter mais 9 mil mulheres presas no Brasil. Em 2 anos, a continuar esse dado. E aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do gênero primeiro. Na questão feminina, nós temos esse encarceramento em massa feminino, com altas taxas de aumento de população, e apenas 7% dos estabelecimentos no Brasil são estabelecimentos femininos. Né?
17% das prisões são mistas, ou seja, homens e mulheres estão na mesma instituição, mesmo que às vezes separados por alas. Isso significa dizer que todo o sistema prisional brasileiro é construído visando a população masculina. Ou seja, ele é pensado para os homens, é pensado numa população feminina, significa que atendimento ginecológico, higiene, estrutura para gestantes ou, eventualmente, para os filhos que já nasceram, toda essa estrutura tipicamente feminina não é dada à mulher. O Rio de Janeiro, há 1 ano e meio atrás, que havia a ausência de absorvente nas instituições femininas, existe um grupo chamado Elas Existem, é um grupo que trabalha com a questão da invisibilidade. A Kendarick esteve lá no evento, foi um evento muito forte. E nós arrecadamos, na época, elas fizeram, arrecadamos vários e vários pacotes, assim, chegaram aos milhares de absorventes. E a SEAP, que é a Secretaria Penitenciária do Rio de Janeiro, se recusou a receber e a distribuir dentro do sistema do Rio de Janeiro os absorventes femininos que tinham sido angariados nessa campanha e simplesmente não entregou. Nós já damos o suficiente, quando nós sabemos que não é o suficiente, até porque cada uma tem uma especificidade, tem uma forma. Outro dado também no Rio de Janeiro. O dado do Rio de Janeiro foi a Defensoria Pública do Rio de Janeiro impetrou o mandado de segurança por conta do atendimento ginecológico. Tinha um médico que ia a cada 4 meses, algo nesse estilo. E a ordem foi negada por uma juíza, mulher, e a negativa se fundamentava, entre outros preconceitos, uma mulher, que se do lado de fora do presídio não havia ginecologista, atendimento médico para toda a população carioca, por que as presas iam ter um atendimento privilegiado, foi esse o nome que ela usou, um atendimento privilegiado para ter um ginecologista particular. Esse é o quadro que a gente encontra nas mentalidades, né? Ou seja, inclusive, é o que é assustador, né? A mulher assumindo, a gente assistiu uma mulher comprando esse discurso, né, machista, patriarcal, né? O Infopen nos revela também que, em relação a essa questão feminina, 74% das mulheres presas têm pelo menos um filho menor, sendo que 20% têm pelo menos 2 filhos. Aí o número vai um pouco diminuindo, que quando a gente vai ver do lado masculino, os números são bem melhores. A maior parte dos homens não tem, né, grande parte, em torno de 50% dos homens, não tem filhos. Né? Aí depois a gente vai ter uns 30% com filhos, etc. Ou seja, uma total inversão, e o sistema não está nem um pouco preparado em relação a isto. A questão da maternidade, que é uma questão de gênero que nos importa muito, essa, então, é uma das questões mais graves que a gente encontra. O sistema não está preparado para mulheres grávidas, não está preparado para ter mães com a estrutura e, de outro lado, crianças encarceradas com suas mães, o que toca também o direito a uma infância, a uma primeira infância. O marco da primeira infância já traz isso, baseado no que já vou falar das regras de Bangkok, mas já traz essas questões. Já tinha falado, recentemente estava falando sobre isso numa palestra, nós tivemos uma presa provisória, esse é um outro dado que tanto homem quanto mulher tem, mas a maior parte dessa população carcerária, 40%, no caso das mulheres, um pouco mais de 40%, são presos provisórios, ou seja, são presos que não têm ainda a primeira decisão, né, seja ela qual for.
O Rio de Janeiro, embora uma das unidades, aparentemente, diz que tem lá, está equipado para isso ou para aquilo, nós temos uma enorme dificuldade por parte dos agentes e por parte daqueles que trabalham no sistema penitenciário. Houve um caso, há 3 anos atrás, 2015, ela se chama Bárbara, e ela estava provisoriamente presa por uma quantidade muito pequena de entorpecente e maconha, e ela foi presa preventivamente, não teve liberdade provisória, mesmo no estado avançado de gravidez, e ela tinha um problema, ela tinha surtos de esquizofrenia. Bom, não sei quantos de vocês já têm filhos, mas basta estar grávida, ainda mais chegando perto de ter filho, já a gente já fica completamente... E essa menina, essa moça jovem, acho que ela tinha 19, 20 anos, ela começou a ter vários durante a noite. E aí a diretora, de novo uma mulher, a diretora do Instituto Penal colocou... A Bárbara estava próxima a ter filho, em vez de enviá-la para já uma maternidade, etc., colocou-a na solitária para ela parar de dar piti. E essa moça teve seu filho na solitária, gritando a noite inteira. As outras presas começaram a gritar, pedindo, pelo amor de Deus, para tirarem ela. Só abriram a porta no dia seguinte de manhã. E ela já tinha tido filho. E aí é que levaram ela para o hospital para cortar o cordão umbilical, etc. Os relatos esses são os relatos que chegam. Tem outros relatos que nos chegam, mas que não são publicizados via mídia, porque alguns são, como recentemente, aqui em São Paulo, o caso da Jéssica Monteiro, se eu não me engano, que na sua audiência de custódia estava tendo filho, e essa coisa impressionante que foi também uma juíza, né? Uma juíza e uma promotora, né? E a gente fica... Promotora grávida, isso eu não sabia desse detalhe, mas eu fico pensando, decidiram... requinte de crueldade. O Rio de Janeiro tem isso. Outro dia, justamente, essa palestra recente era com o secretário de Direitos Humanos, que é deputado Átila Nunes Neto, eu acho, filho, e aí eu fiz questão de fazer... A SEAP tem esse problema. As presas que vão dar à luz vão algemadas no camburão. Já aconteceu no Rio de Janeiro, o último caso foi ainda em 2016, 2017 nós não tivemos notícia, mas em 2016 2 presas tiveram seus filhos dentro do camburão algemadas, ajudadas por outros presos que estavam indo para o hospital. Eles aqui tiraram a roupa dela e fizeram o parto da criança. Quando elas chegam no hospital para ter os seus filhos no hospital, em geral, a não ser que tenha um médico iluminado, só dizendo assim, porque o normal não tenha os mengueles da vida, elas dão à luz presas, algemadas nas camas. Né? Alguém fica imaginando que uma mulher dando filho vai sair correndo no meio da maternidade, né? Ou no meio do hospital. Mas é o que acontece. Muitas ações foram feitas em relação a isso. Por isso que 2017, não temos relatos. Se aconteceu, os relatos não chegaram, de que tenha tido ou casos de presas tendo filhos no camburão ou presas algemadas na cama. Aparentemente, até se esquecer. Mas tudo isso é para mostrar o quanto toda essa situação é uma situação, sim, de gênero, porque os olhares são em relação àquelas mulheres que estão encarceradas, tem a questão de gênero, mas uma outra coisa é extremamente importante que a gente diga, é uma questão de raça. O sistema penal ele é seletivo. O sistema penal ele pega em suas redes toda uma gama de pessoas, sim, pobres, eu costumo usar a palavra favela, depois que eu ouvi de um líder de uma dessas favelas, que eles não gostam dessa palavra comunidade, que parece um menosprezo, assim, ou então, para não falar o que é, não, é favela. Então, a gente
tem essa seletividade, e se formos ver essa seletividade, ver a cor das pessoas que estão ali, a cor é negra. Essa que é a grande verdade. A cor é negra. Os eufemismos, parda, mulata, etc. Não, a cor é negra. É isso que nós temos que falar. E nessa questão racial, nós vamos para uma outra questão extremamente importante, que aí vai tocar diretamente o judiciário. Nós temos que falar de uma coisa que se aplicaria a tudo. Né? No caso, eu vou falar mais em relação ao encarceramento, que é a questão do que a gente fala da branquitude. Normalmente, a gente trabalha negritude, teorias sobre a escravidão, tudo o que aconteceu, etc. Mas nós nunca falamos de uma coisa chamada branquitude. Ou seja, quem escreve sobre a questão racial somos nós, acadêmicos brancos, com a maior parte com raríssimas exceções, você consegue que tenham acadêmicos negros que cheguem a uma posição de poder falar de modo privilegiado. Então, a questão da branquitude, e é isso que, nas instituições, nós temos brigado, e eu falo da minha posição de branquitude, eu falo desse lugar e reconheço que eu falo desse lugar, ou seja, eu que venho do Rio de Janeiro, eu falo da zona do ser, e não da zona do não ser. Mesmo que eu morasse numa favela, certamente eu não estaria na zona do não ser. Então, dificilmente eu posso falar dessa zona. Eu falo da zona do ser. Mas a grande questão é que nós, juristas, que estejamos na academia, na advocacia, na defensoria pública, na magistratura, que é quem efetivamente assina e manda para os presídios, né? Assina lá a caneta, o Ministério Público, que requer, o Ministério Público é muito responsável também, nós temos que assumir que nós estamos falando de um lugar muito privilegiado. Nós estamos falando lá do centro da nossa branquitude. Nós sempre... O que significa isso? A branquitude já é um termo, uma teoria muito estudada nos Estados Unidos. Em especial, tem uma professora, Widman, que fala muito sobre isso, né? Sobre a branquitude nada mais é do que a estrutura social do mundo ocidental, né? E, sobretudo, de nós, países escravocratas, como... a Europa trouxe isso para cá, mas Estados Unidos, Brasil, assumirmos que, pela estrutura social construída, os brancos sempre tiveram um lugar de privilégio de fala, de privilégio de moradia, de privilégio... Ou seja, as políticas criminais, para falarmos do nosso assunto que a gente está aqui, as políticas criminais, em tese, não se dirigem a nós. Nós a fazemos. Nós a construímos socialmente. Mas, socialmente, os brancos têm uma posição de privilégio na estrutura social que é legitimada e reproduzida no dia a dia. Quando a gente vai pensar no superencarceramento feminino, nós temos que pensar no superencarceramento feminino a partir desse dado da branquitude. Por quê? Porque quem está nos cárceres, a maior parte da população que mora nas favelas está nessa zona do não ser, que é a zona da questão racial, de serem negros. Isso é extremamente importante que a gente entenda para que possa ter uma noção. Todos são iguais perante a lei, é uma construção meramente formal. Se a gente for ver, só dizer, realmente, somos todos iguais perante a lei. Negros, brancos, índios, a questão indígena também. Só que, como no Brasil a gente exterminou os índios lá atrás, a população indígena é menor, mas também é uma questão extremamente importante, sobretudo, fazendo uma parte aqui, embora não seja uma parte, é a questão de raça. Tem várias e várias questões. Nos determinados estados com maiores populações indígenas, e recentemente eu tive notícia de umas decisões, por exemplo, de mulheres que foram presas, submetidas ao julgamento branco, ou seja, ao julgamento institucionalizado, penal, da corte, que sequer falavam direito português. E na qual os juízes, em nenhum momento, chamaram intérpretes da língua, seja lá qual seja.
Caiová, Guarani, etc. E aquelas mulheres, assim como homens também, mas aquelas mulheres, o caso que eu ouvi era de uma mulher, não sabe sequer por que está presa. Porque lá na aldeia dela, onde ela foi criada, aquele ato não é um ato que tenha uma punição, uma responsabilização. Então, está presa, mal fala português, está num presídio com outras mulheres, tem a barreira da língua e é uma total incompreensão do que aconteceu com ela. Lembra uma história que o Galeano trouxe em um dos livros dele, eu não me lembro qual deles, ele conta a história de um pai que ia visitar toda semana o filho que estava no presídio. E uma vez perguntaram para ele, que crime o seu filho cometeu? O senhor vem aqui toda semana há anos. Parece que é um tal de parricídio. Eles eram no México isso. Eles eram indígenas, eles mal não sabiam o que significava o parricídio. E foi condenado o filho, ele estava lá visitando o filho. Ou seja, o judiciário, a estrutura do judiciário, ela está encapsulada no modo de ver o mundo fechado, ou seja, grande parte dos juízes tem uma enorme miopia social, política, econômica, e dificilmente eles conseguem atingir aqueles que eles vão julgar. Não compreendem, não atingir, eles não compreendem aqueles que eles vão julgar. E já disse Barbara Hudson, que é uma criminóloga também de Birkbeck, na Universidade de Londres, ela trabalha com esse conceito, ela diz como o judiciário pode dar uma decisão condenatória se ele sequer consegue apreender e compreender o mundo daquela pessoa que ele está julgando. Como é que uma pessoa que está na zona do ser consegue julgar aqueles que estão na zona do não ser? No caso feminino, muito mais grave, porque como é que um juiz... Aí eu ia falar a questão do feminino masculino, mas um juiz homem entende qual é a questão daquela mulher que está indo, e muitas vezes a gente também tem as juízas e as promotoras que estão encapsuladas no seu mundo e reproduzem, nas suas próprias decisões, um mundo machista e um mundo patriarcal, hétero. Exatamente. Mas outra questão terrível, que é dos transgêneros nos presídios. Não conseguem apreender e não conseguem entender o quanto elas estão reproduzindo aquela sociedade patriarcal, hétero, etc. Elas também ficam encapsulados nesse mundo. Então, há uma total miopia do que seja isso, do que seja essa questão prisional. Não sei aqui em São Paulo, vocês podem me dizer, mas no Rio de Janeiro, com pouquíssimas exceções, a grande maioria dos juízes sequer entraram num presídio para ver para onde são mandadas as pessoas que eles condenam. Não sabe. Vai para o presídio. Vai para o presídio feminino. Sim, mas como é que é o presídio feminino? Se a mulher está grávida, não está grávida? Tem filho, não tem filho? Então, essa questão... E aí, o importante é que, nessa miopia, há uma total incompreensão e incapacidade de reconhecer o quanto está sendo legitimado e reproduzido na sociedade daquilo que, aparentemente, seria só um legado da escravidão, do patriarcalismo, mas que não, está ali presente, sendo reproduzido no dia a dia. Outra questão muito importante, e aí talvez estaria mais no defeito da a educação dos juristas, uma educação para a democracia, para os direitos humanos, que seria muito importante a gente entender que as identidades sociais, elas são aprendidas. Se pegar duas crianças, uma negra, uma branca, uma indígena, uma rica, uma pobre, e colocar várias crianças juntas, nenhuma delas vai se importar se é negra, branca, preta, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, qual é o brinquedo que tem, qual é o brinquedo que não tem. Elas vão brincar. Então, é muito importante que a gente compreenda que o mundo jurídico ele está girando sobre si mesmo
sobre identidades sociais construídas no dia a dia, nas nossas relações, e que nós, nas academias, nas faculdades de direito e nas instituições, nós não conseguimos, nós continuamos reproduzindo esses aprendizados sociais de machismo, de questões raciais, por aí em diante. Ou seja, o que nós temos são práticas sociais estruturais que estão aí desde sempre e que, mesmo que a gente consiga perceber, temos que ter um trabalho de, como chama a Windens, a gente tem que fazer um letramento, ou seja, um novo alfabeto emocional e social para que as instituições possam agir de forma democráticas e não entendendo que direitos humanos, aquela frase horrorosa, direitos humanos é para humanos direitos, aquela coisa. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte: existem seres humanos, pessoas que estão sendo colocadas numa zona de não ser. E aí, como elas estão na zona do não ser, elas não são percebidas pelas instituições como existentes. Esse como fazer um letramento para que todos participem da mesma zona do ser. E, falando em linguagem, que eu acho que é a grande armadilha do mundo jurídico, né, temos que tomar posse da linguagem e dar nome aos bois e BBB, bois bala Bíblia, mas temos que dar nome aos bois, dizer realmente o que é um ato racista, o que não é um ato racista, o que é política criminal genocida, o que é hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a intervenção militar feita onde? Nas favelas. De novo, contra quem? Contra quem mora nas favelas. De novo, contra quem? Contra a população negra. Grande parte de quem faz a resistência são as mulheres. São as mulheres que não deixam os soldados entrar em casa. Quero ver o mandado. E aí começam todo o discurso, né, em volta disso. Então, temos que falar do que exatamente queremos dizer com as palavras. Dando um exemplo, o desembargador falou sobre a questão dos mandados genéricos. E aqui a gente tem os mandados coletivos, né? Vejam só, no mandado coletivo, na impetração coletiva de habeas corpus para as mulheres, concedida recentemente pelo STF, que não foi unânime, curiosamente, o ministro que vem do direito de família nega direito às mulheres presas provisórias a ficarem em casa com seus filhos, os outros dois concederam, mas nesse habeas corpus houve uma discussão antes, uma preliminar, que era preliminar se poderia ou não poderia ter um habeas corpus coletivo para todas as mulheres que estivessem na situação de presas provisórias, gestantes ou com filhos menores de 12 anos. A Advocacia da União vem com o parecer dizendo não, isso é impossível. Por quê? Porque isso é um pedido genérico, isso é um pedido indeterminado. Então, esse habeas corpus coletivo jamais pode ser, esse tem que ser no caso concreto. Agora, vejam, mandado coletivo de busca e apreensão indeterminado, esse pode. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que não tem problema nenhum, estão lá firmes do lado da intervenção, se for pedido, eles vão conceder os mandados coletivos. Então, vejam, para garantir um direito, não pode. Os dois, o ministro Lewandowski e o ministro Lewandowski, Marco Aurélio, passaram por cima disso e concederam a ordem. Mas o discurso para conceder direito fundamental, para garantir que essas presas possam estar em casa com seus filhos ou terem seus filhos em casa. Isso não pode. Agora, para você coletivamente fazer uma busca e apreensão entrando na casa das pessoas sem determinar o que se busca, o que não se busca, aonde se busca, não haveria óbice. É isso que eu falo quando eu me referi a essa questão dessa gramática jurídica, dessa linguagem jurídica. É fundamental
que o direito, para que ele tenha sua plenitude democrática, para que a gente possa realmente fazer uma discussão, acabar com os eufemismos do que... O próprio habeas corpus que foi concedido, ele é maravilhoso. Foi concedido o habeas corpus. Então, os estados vão ter que... Alguém está cumprindo? Foram comunicados a todos os tribunais de justiça e defensorias públicas. Até agora, não tivemos notícia de nenhum. Agora teve uma, que a Simone me disse. Mas só tinha uma também. Se tivesse mais, poderia ter soltado mais. Mas não temos notícias dessa soltura dessas mulheres que estariam englobadas nesse habeas corpus coletivo. Por causa do Estatuto da Primeira Infância, exatamente. E isso não é uma discussão, olha só que máximo que o STF fez agora. Não é o máximo, porque as regras de Bangkok, e aí vamos a ela, já existem há muito tempo, só recentemente o CNJ pôs em português no site deles, porque já existe há bastante tempo, e o Brasil assina, e nas regras de Bangkok que o Brasil assina, para as mulheres presas e detidas, a regra é muito clara e específica sobre que os países têm que legislar no sentido de que as presas provisórias têm direito a ficar em casa, não dá idade de 12 anos, o Brasil que assumiu 12 anos, até fez a mudança no Código de Processo Penal contra as presas provisórias, e que as medidas cautelares têm que ser cumpridas da forma menos gravosa para a mulher e para as crianças. Não há nenhuma novidade. O STF até demorou, quer dizer, demoraram muito até para ter esse direito, pelo menos nominado pelo STF. Nós ainda não vimos a efetividade, embora, pouco a pouco, eu acho que a gente consiga. Não sei quem assistiu ontem e anteontem, se vocês assistiram ontem. Anteontem eu não assisti todos, mas ontem eu assisti o julgamento lá no Supremo, que não tratava especificamente da questão das mulheres, já tinha, mas da presunção de inocência. Como o vocabulário ele é torcido, distorcido, o que é direito, o que não é direito, o que pode, o que não pode. A questão da presunção de inocência é absolutamente assustadora para mim. Eu dou aula de processo penal, meus alunos ficam olhando. Professor, não está escrito lá? Não será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão? A senhora não falou que o trânsito em julgado é depois do último recurso? E aí eles constroem uma ideia de que não é trânsito em julgado dos fatos e não do processo. Não é isso que a Constituição diz. Não é isso que a Constituição diz. E aí, todo um significado diferente quando é extremamente claro o que está dito da Constituição. Não é passível de interpretação o que é trânsito em julgado. Pelo menos não no mundo jurídico objetivo. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Não há mais recurso cabível. Ponto, acabou. Não? E aí o ministro Teori Zavascki, que faleceu, ele, quando deu o voto de 2016, ele fez referência à Constituição de 37, que mais ou menos o Pacto de São José da Costa Rica fala: ninguém poderá ser considerado, será presumido inocente até que se comprove legalmente a sua culpa. 37 tinha essa regra também. Mas a Constituição brasileira foi além do pacto. Ela diz o seguinte: trânsito em julgado. Ela escolheu o momento em que a culpa será legalmente comprovada. É o trânsito em julgado. Não há que se interpretar muito mais do que isso. No entanto, temos lá o STF interpretando, né, o que seria esse trânsito em julgado. Então, essa questão é extremamente importante no caso das mulheres em relação a dizer efetivamente o que está acontecendo. Não só fazer uma exposição da situação dramática, mas colocar o dedo na ferida e agir. Não termos mais aquele direito simbólico. Olha, o STF tem lá o HC, que bom. Como é que vamos efetivá-lo? Não temos mais tempo de ficar dizendo, olha, levamos não sei quanto tempo aí para as regras de Bangkok serem... O Brasil assinou, serem lá, está lá no CPP, e aí em 2016 o Celso de Mello já tinha dado um habeas corpus para uma mulher usando as regras de Bangkok. Aí mais 2 anos vem esse HC. Sim, e vamos continuar só falando o que está acontecendo? Não, eu acho que a hora é, efetivamente, as instituições públicas e as academias, no sentido, as universidades, têm que começar
a pôr o dedo na ferida e temos que usar uma outra gramática, uma outra regra de interpretação. A gente tem que começar a falar do que nós estamos falando. Certamente, não dá mais. E aí a gente vai entrar nessa questão. O Rio de Janeiro tem uma coisa dramática, que é a súmula 70, no caso do tráfico de entorpecente, né? O TJ do Rio de Janeiro tem uma súmula que diz que a palavra do agente público, leia-se policial militar, goza da presunção de veracidade. Então, nos processos de tráfico de entorpecente, ou qualquer coisa ligada para o entorpecente, chega lá, é assim, Eichmann em Jerusalém, que eu digo, porque é tão burocratizado, chega lá na frente do juiz, juíza, vem os 2 PMs como testemunha de acusação, não vem mais ninguém. Testemunha de defesa raramente tem, ou quando tem, diz, não, ele não estava voltando para casa, não sei o quê. E aí vem lá a decisão, né? Tráfico de entorpecente, condena há tanto tempo, etc. A firme palavra dos agentes policiais. Só tinha os 2 policiais como testemunha de acusação. Isso quando os policiais não dizem, eu não me lembro bem do caso, são tantas prisões por semana, por mês. E aí a gente tem uma súmula que traz uma presunção de veracidade, palavra do agente público que fez a prisão, ou seja, mal ou bem participou ali daquela prisão. Essa é uma questão que a gente tem extremamente grave. Quando eu tiver que parar, você me avisa. Tá. Então, vamos lá. Tá certo. Então, essas são as condições, essas são as questões que nós temos. Né? A questão que, lógico, perpassa toda a questão populacional carcerária, e a questão da presunção de inocência, o encarceramento em massa que vem com as decisões desde 2016, que foi 5-6. Né? Ontem a Raquel Dodge falou, porque decisão unânime, até que o Marco Aurélio consertou. Não foi unânime. 5-6 para uma decisão tão importante como a que vai dizer que a pessoa pode ter uma execução provisória da pena na segunda instância. 5-6 é mais do que dúvida razoável. Se tivessem 12 ministros, talvez fosse 6-6. No júri, tribunal do júri, quando dá 4, para. E se fosse 4-3? 4-3 não é uma dúvida razoável para se condenar? Não poderia ter condenação por homicídio. É algo impensável. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem questões muito semelhantes com a gente em relação à política criminal dos estados, a política criminal da União ser uma política criminal também racista, ligada à questão racial nos Estados Unidos, mas nem lá o homicídio pode ser por maioria. Os jurados, se eles decidem que não há possibilidade, se eles não chegam a uma conclusão para ter unanimidade na condenação, o júri é desfeito porque há dúvida razoável. Né? Então, uma decisão que vai afetar a vida de milhares de pessoas, porque está todo mundo falando dos lava-jatos, presos ricos, a corrupção, só que os presos ricos e a corrupção não chega a 5% da população carcerária. Essa decisão, de 5-6, que diz que pode ter execução provisória na segunda instância, ela recai em cima de 95% da população carcerária, que é uma população que está lá, ou nos crimes pequenos, ou nesse crime sem vítima, que é o tráfico de entorpecente. Né? Que eu digo que é o crime sem vítima. Quem é a vítima do crime de tráfico de entorpecente? Saúde pública? Mas a autolesão não é punível. Se quiser beber 2 litros de uísque, me embebedar a noite inteira, eu não posso? E eu compro um uísque onde for, trago lá de fora, minha autolesão. Então, vejam como há uma total desproporcionalidade, até mesmo nas penas, daqueles delitos que são dirigidos a uma determinada classe de pessoas, com determinada cor, mora em determinados lugares. Como é que isso é extremamente forte. A gente vem enxergando, para finalizar, nessa questão das mulheres, que aí eu tomo o exemplo da Jéssica, aqui em São Paulo, mas que no Rio de Janeiro vem acontecendo, que são as audiências de custódia, que
muitos. No início, houve o próprio ministro Lewandowski, quando estava no CNJ, toda uma campanha e as audiências de custódia sendo implementadas no Brasil inteiro. Hoje, essa burocracia judicial, fazendo uma parte, a Hannah Arendt, no seu Origens ao Totalitarismo, ela diz que o colonialismo europeu na África foi o que forjou a experiência posterior do Holocausto. E ela diz que esse colonialismo que forja o que acontece nesse Holocausto, nesse genocídio, é uma mistura de burocracia com racismo. Por isso que eu brinco, às vezes, de forma trágica, digo que nossos tribunais têm vários mini Eichmanns, né? O Eichmann dizia, não, mas eu era só um burocrata, eu só via onde tinha vaga, se era em Dachau, se era em Auschwitz, eu só fazia a movimentação dos presos, eu não fazia nada mais do que isso. Essa foi a defesa do Eichmann, eu era um burocrata. Então, essa mistura de burocracia com racismo, né? A gente tentou que as audiências de custódia talvez fossem um leve sopro de esperança, mas já foram engolidos pela burocracia desse poder judiciário, que tem uma enorme dificuldade, uma miopia muito grande. No Rio de Janeiro, as audiências de custódia estão sendo feitas dentro dos presídios, ou seja, os presos em flagrante não são mais levados ao Tribunal de Justiça, aonde eles teriam direito, a maior parte deles está sendo feito dentro do presídio, né? Então, pelo último número do CNJ, dos 23 estados, 18 têm como número o maior número de prisões preventivas do que de soltura. Ou seja, virou, na verdade, mais uma chancela para dizer, não, é para ficar preso preventivamente mesmo. Prende logo e não tem problema. Esse é a tragédia de um instituto que tinha tudo para ser um sopro de esperança e um projeto. Um projeto não, porque está lá no Parque São José da Costa Rica. Deverá, lá, artigo 7º, deverá ser apresentado imediatamente a uma autoridade judiciária ou alguém que tenha o poder de julgar. Ela foi tomada por essa burocracia de novo, e não há dúvidas, pela questão racial, porque vocês vão ver que 63% desses presos que estão indo, presos em flagrante indo, presos preventivamente depois da audiência de custódia, vêm da mesma classe social e da mesma cor de pele daqueles que nós encontramos nos cárceres brasileiros. E isso, no caso das mulheres, é fatal, porque o genocídio da jovem população negra, no caso das mulheres, é um genocídio delas, de jovens, de um futuro que o país poderia ter, mas também é um genocídio, porque o genocídio não é só o extermínio e a morte em vida, né? O genocídio também é você matar a alma de uma pessoa. E você também mata a alma não só das jovens mães que estão ali, ou futuras mães, mas você mata a alma dessas crianças que estão ali nascendo presas com suas mães. Então, no caso das mulheres, o extermínio da alma, do corpo e da alma dessas pessoas é algo tão trágico no nosso país que a gente não tem ideia do que daqui a alguns anos isso vai significar em termos de cabeças pensantes, artistas, acadêmicos, de todas as gamas que poderiam estar engrandecendo o Brasil e, ao contrário, estão sendo submetidos ao que há de mais cruel na sociedade brasileira. Nós ainda somos uma sociedade escravocrata. E é isso que a gente pensa em soluções de como romper e não permanecer como uma sociedade escravocrata. É isso. Que prazer ouvi-la, professora. Em todos os sentidos. Temos um tempinho para umas breves perguntas. Boa tarde. Obrigado pelas palavras. Acho que a senhora abordou muito bem na questão de que está na hora das academias irem para a rua. As academias precisam assumir suas responsabilidades, porque do Poder Judiciário essa responsabilidade não virá. E está na hora de nós, as universidades, enfim, não aceitarem mais esse tipo de situação.
Então, brilhante a sua explanação e me sinto muito feliz em poder ouvi-la. Eu sou de Santa Catarina, sou juiz de execução penal no norte de Santa Catarina. Em Santa Catarina, apenas a título de registro, realmente a presidência do tribunal, junto com o grupo de monitoramento e fiscalização, já passou uma diretriz, praticamente uma ordem, para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, e inclusive mandou a relação das detentas para cada um dos juízes, que terão prazo de 10 dias para responder. Ai, que bom. Sim. Mas Santa Catarina não é esse mar. Tá, sim. É horrível. Santa Catarina tem 20 mil presos, cerca de 1.500 mulheres presas, e o único presídio que existe em Santa Catarina feminino é em Florianópolis, e que em 2011 foi considerado pelo CNJ o 8º presídio pior do país. E o resto todas ficam em alas masculinas, né? Então a mulher é tratada como homem lá quando presa. Em Joinville, particularmente, na execução penal, nenhuma mulher com filho menor ou grávida fica presa. Nenhuma. Tem uma exceção, que é uma mulher que praticou um crime contra a dignidade sexual do próprio filho. Mas eu absolutamente não aceito. A minha questão, eu gostaria que a senhora abordasse, assim, eu estava conversando com a colega Nayara, que também é de Santa Catarina, sobre a prisão domiciliar para as mulheres, quando, tanto agora provisória, quanto eu estendo isso, né, a execução penal já há algum tempo, a autorização é domiciliar para cuidar dos filhos. Como é que ela vai custear esses filhos? Ela precisa trabalhar. E se ela trabalhar, ela vai deixar com quem esses filhos? Ao mesmo tempo, se ela não trabalhar, ela não tem como sustentar esses filhos. Mas, enfim, ela precisa de uma autorização judicial para trabalhar. Eu gostaria só que a senhora... Eu concordo com essa autorização, obviamente, mas que a senhora abordasse, até mesmo pelas regras de Bangkok e tudo mais, para fortalecer a quem já está convencido, a ficar mais convencido também, e a ter argumentos para colocar nas decisões. Primeiro eu quero dizer que foi um prazer, a sua palestra foi a que eu estava esperando, né? Na verdade eu vim especificamente, mas foi um prazer aprender todo o resto. Sou estudante de Direito, então eu queria aproveitar o ensejo para pedir dicas, porque esse vai ser o tema do meu TCC. Seu nome? Shelley. Aí a pergunta é porque o que me preocupa muito, ano passado eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de juízes e juízas negras em Brasília, através da Educafro, que é uma associação que me deu a oportunidade de fazer uma graduação. Sou bolsista 100% Frei Davi. lá. Frei Davi. Estive com ele ontem. E lá teve um juiz branco que ele falou que, voltando à parte da branquitude, da gente estudar um pouquinho sobre a branquitude, que ele falou que quando começou a estudar a branquitude, ele entendeu e calhou muito com a fala do ministro, que ele falou que ele percebeu que quando vinha um jovem, uma mulher branca, né, ele via muitos filhos e as filhas dele. Então, a pena acabava sendo um pouquinho mais leve. E como estudante de Direito, como mulher, como negra, como periférica e ativista, isso me preocupa muito. Quanto mais eu estudo, mais preocupada eu fico. E aí eu queria... Eu sei que é muito difícil, mas como que você vê uma mudança nesse cenário? Porque, tipo, todas as palestras que eu vou, seminário, BC Crime, todo mundo fala que o sistema é racista e... Aqui, normalmente a plateia é branca e falando que o sistema é racista, e a gente nem sequer tem a oportunidade de chegar lá, porque é preciso ser pago para estar nesse seminário, com esses são esses. Então, brancos falando que o sistema é racista, e como mudar esse cenário. É isso, foi um enorme prazer a sua palestra. Tá, obrigada. Boa tarde, parabéns pela palestra. Meu nome é Carlos Eduardo, sou advogado da Baixada Santista, formado por essa faculdade. Estava conversando com um aluno de Direito lá, a professora Lucinéia, professora negra, advogada aqui da PUC, professora de Direitos Humanos. Então, nós temos uma militantes aqui, como a aluna aí que falou. Bom, na minha cidade, na Baixada Santista, o problema da mulher encarcerada, na Semana da Mulher,
no mês de março, isso foi discutido na Câmara Municipal, em algumas cidades, a questão, se a mulher sofre a violência doméstica todos os dias, o problema a violência da mulher encarcerada é muito maior, porque ela sofre, ela é desrespeitada. Tivemos aqui o caso no distrito aqui de São Paulo, de uma moça que foi submetida, eu não sei se ela estava grávida, ela estava nem muito pequeno, que ela foi presa com a criança. Né? Foi a Jéssica. Foi a Jéssica, né? Foi a Jéssica. Bom, então a gente sabe da questão da violência da mulher encarcerada. Na minha cidade, nós temos o CDP feminino aqui em São Paulo, em algumas cidades do interior existe isso, na minha região não existe. Então o problema é que vai ser ventilado na Câmara Municipal através da vereadora, a ex-deputada Thelma de Souza, vereadora da minha cidade, ex-prefeita, que vai ser discutida a questão da mulher. Ela foi como deputada estadual. Nós tínhamos o segundo EP da cadeia feminina e pelas condições mínimas de higiene, de respeito, enfim, ligado ao distrito policial, tinham quase 100 e tantas mulheres, enfim, e foi submisso. Ela pediu intervenção ao Tribunal de Justiça, como deputada estadual, ela conseguiu. A cidade ficou sem a cadeia feminina, mas foi para a cidade anexa, São Vicente, que sofre o mesmo problema. As condições é uma cadeia mista lá, né? Então, nessa semana a gente estava discutindo a intervenção na cadeia feminina de São Vicente, porque o presídio do CDP feminino não foi prometido, foi prometido pelo prefeito, governador na época, e não foi cumprido. Então, Santos, a Baixada Santista, 1,5 milhão de habitantes, nós não temos o CDP feminino. Essas meninas, as presas de Santos, foram para São Vicente, enfim, mesma situação. E da mesma região. Enfim, a denúncia. Então, é só para salientar a violência doméstica da mulher encarcerada. A mulher sofre duplamente a violência doméstica em casa, e a mulher encarcerada, vítima até talvez mulher submissa através do tráfico, ela vai para cadeia, ela vai para essa situação porque ela é submissa ao marido, de alguma forma. Ela se submete a esse papel. Então é muito sério isso, e eu parabenizo aí a Associação de Judiciário da Juiz da Democracia de trazer esse aspecto, que é, como a menina falou, ela é um aspecto que não é falado na comunidade acadêmica, que não é falado, é um tabu, né? É mais ou menos um tabu, entre aspas. Que a Defensoria tem esse papel, mas a Defensoria ela vai de acordo ao governador, né? Em São Paulo é muito recente, né, a Defensoria? Foi o último estado a ser criado a Defensoria. Santa Catarina veio depois, né? São Paulo, não sabia que Santa Catarina, enfim. Porque o governador, enfim, nós estamos aí. Pouco mais de 10 anos, né? Nós temos aí uma visão aí do papel da mulher na sociedade, que da mulher encarcerada pela vitimização e pelo papel, as condições são bem piores. Então eu parabenizo aí a juíza, a professora da PUC do Rio, de vir a São Paulo trazer esse papel, e faço convite da Universidade de Santos, na Católica, no Santa Cecília, para fazer a palestra. Obrigada. Bom, é um desafio mesmo, doutor. Nós estávamos conversando essa semana, Frei Davi, foi no dia 21 de março, que é o dia do combate antirracismo e também do síndrome de Down, né? O Rio de Janeiro conseguiu reunir uma pessoa que simbolizou tudo que a gente briga, né? Sem dizer nomes, mas estávamos conversando e foi na Procuradoria do Estado essa palestra que estava o Frei Davi, e essa foi a questão que a gente colocou. Estávamos discutindo especificamente a decisão do STF. E a Tula Pires, que é uma professora doutora do Rio de Janeiro, Direito Constitucional, é negra do movimento. Eu vou te passar depois o contato dela, tenho certeza que ela vai lhe ajudar com leituras, etc. A Tula estava dizendo exatamente isso. A grande questão do judiciário, do jurídico, é isso. Diz assim, olha, nós fizemos a nossa parte, demos o habeas corpus, mas sim,
Como vai ser cumprido isso? Se o Estado, que tem a obrigação, já que é ele que, via Poder Judiciário, está colocando a mulher naquele coisa, o Estado deveria ter o papel, e aí a grande dificuldade, de oferecer as condições para que aquela mulher pudesse ficar em casa e cumprir domiciliarmente aquela aquela cautelar, né, por assim dizer. Como ela poderia fazer isso? E aí vem o outro lado, claro, que é o Estado dizendo, não, mas olha só, nós não temos como fazer isso, porque não tem dinheiro para todo mundo. Aí entra aquela discussão, ó, não tem dinheiro para médico, para quem está aqui fora, imagina. E aí eu acho que, a opinião minha pessoal, as soluções podem ser várias. Primeira delas é continuar ingressando contra o Estado para que ele, já que ofereceu essa cautelar, mais ou menos como a coisa da monitoração eletrônica. Não tem monitoração, não vai ficar preso, vai ficar solto sem monitoração eletrônica. Seria continuar agrilhoando o Estado, entrando contra o Estado, para que ele ofereça as condições mínimas, seja com um salário mínimo social, seja com as condições para que aquela mulher possa trabalhar. Colocando o filho em creche, tenha creche suficiente para que ela possa trabalhar e voltar depois do trabalho. Essa é uma das questões. Que talvez aqui vai dar mais trabalho, porque o Poder Judiciário vai ter que entrar no Poder Judiciário, muitas vezes não vai querer conceder a ordem, etc. E, de outro lado, que aí essa questão da mudança de mentalidade, é que a sociedade, aí eu realmente tenho uma enorme dificuldade de ver como a gente precisa, como fazer isso. A sociedade em torno, que não é só a sociedade, não é só a comunidade jurídica, ela tem que começar a entender que isso é um problema de todos nós. Não podemos ter uma sociedade democrática se a gente tem, dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, zonas de não ser. Como se aquilo não fosse meu problema. Olha, me compadeço com o pessoal da Maré, mas não é meu problema. Como não é? Como não é? Na sociedade que a gente vive, que a gente reproduz, seja por nossa fala, nossa atividade, que não precisa ser a jurídica, atividade todas, como jornalista. E aí a mídia tem um papel dos piores possíveis nesse país. Nós temos uma mídia que não é democrática, nós temos uma mídia praticamente única, porque você vai dizer, mas olha só, tem Folha de São Paulo, tem Estado de São Paulo, tem o Globo. Todos vão no mesmo sentido, todos pegam suas notícias no mesmo lugar, e as emissoras, num país onde grande parte, nós temos uma coisa que a gente chama de analfabetismo funcional, ou seja, a pessoa sabe ler, mas aquela compreensão não vem, ela vai lá para a televisão, e uma televisão que é reprodutora. Se tem a Rede Globo, mas olha só, em Minas não é Rede Globo, não, mas é uma afiliada da Rede Globo. Em Manaus não é Rede Globo, não, mas é uma afiliada da Rede Globo. Ou seja, a gente tem uma mídia massificada. Se nós tivéssemos, aí é outro trabalho, como construir uma mídia democrática que possa ter um canal, sei lá, uma BBC de Londres, um canal educativo. O próprio canal educativo virou Futura. Da onde? Da Rede Globo. A luta é grande. Ainda mais, e a gente sabe que para vocês é muito maior do que para a gente que está na nossa posição de branquitude mesmo, como você falou. Então, eu acho que as soluções são várias, mas a primeira delas tem que passar por forçar o Estado, ou seja, aquele que deferir o direito, dar as condições para que a mulher possa trabalhar. Até porque quando você tem a sua liberdade restrita, seja ela restrita mesmo porque você está presa, ou porque você está restrita porque você está numa cautelar não prisional, o que está diminuído e não apagado, o que está diminuído é o seu direito à liberdade. Agora, o direito à educação na Constituição não está apagado porque você ou está preso preventivamente, ou preso condenado, ou preso numa medida cautelar não prisional. O seu direito à educação continua lá. O direito à saúde continua lá. Então, é vendida uma história de que o preso ele tem que passar mal, ele tem que estar num lugar horroroso, tem que ter ratos e baratas, quando, na verdade, ninguém se dá conta que o preso tem um direito seu diminuído, e, eventualmente, o direito eleitoral, o direito a votar, etc. Mas isso tem um direito diminuído. Qual é? A sua liberdade, que é diminuído. Ele não é apagado. Tanto que, se ele fugir, não é crime. Pode ser uma infração administrativa, mas não é crime, porque a liberdade é maior.
saúde, educação, direito a uma vida digna, sobretudo a vida digna, não lhe é retirado do seu rol de direitos. Portanto, o Estado tem que ser, sim, responsabilizado por dar as condições para aquela mulher cumprir a decisão na forma como o Estado disse que ela iria cumprir. Essa é a minha opinião. É difícil também. Gostei muito de falar com você. É muito difícil. E é por isso que essa professora que eu citei, a Windance, você acha alguma coisa dela no Google? Não sei se já tem algumas coisas traduzidas em português, mas tem uma professora, se eu não me engano, de São Paulo, da USP, que já escreveu sobre isso. Ela fala, por isso que eu usei esse termo letramento, ela fala de um letramento antirracista. Ou seja, é, na verdade, um rompimento, e ela vai falar desses 5 pontos de partida fundamentais, e o mais fundamental para ela é a sociedade hétero, branca, dominante, assumir que nós estamos numa posição, nós olhamos numa posição de vantagem. E que assumirmos, sobretudo, que nós não temos direito. Nós podemos falar, sim, das questões, etc., mas nossa narrativa não é tão legítima quanto a sua narrativa. A minha narrativa dos seus problemas nunca será tão legítima quanto a sua. Então, as mudanças vão partir justamente do movimento. Tem que continuar o movimento. E é por isso que quando a gente diz que a Marielle presente, é porque ela representa tudo isso que estava sendo dito ali na Câmara dos Vereadores. E que hoje, por mais que quisessem calar, vão se reproduzir milhares e milhares de Marielles. Por quê? Porque ela falava de dentro da favela. Fez sociologia na PUC, fez o seu mestrado na UF, tinha sido eleita vereadora, mas ela nunca deixou de falar como diz a Tula, ela estava na zona do quase ser, né? E por isso ela teve que ser calada e ninguém esperou. Graças a Deus eles não se deram conta do que ia acontecer. E não podemos deixar isso morrer. Então, a luta de vocês é muito maior do que a nossa. Muito maior. É inegável. Mas passa por exatamente isso. O reconhecimento dessa outra parte, que as narrativas do movimento negro tem que partir do movimento negro. É mais ou menos como a gente discute nas questões de urbanismo na favela. Chega lá o governador, não, aqui a gente vai abrir uma rua, aqui a gente vai fazer isso, aqui a gente vai colocar um bondinho. Vem cá, você não vai ouvir quem mora lá, não? Quem mora lá é que vai dizer, não pode chegar de cima para baixo. Isso tem que ser discutido de forma horizontal. E essa questão do movimento negro tem que ser dessa forma. Nós temos que parar para ouvir o que vocês estão dizendo. A mulher, sobretudo, né? Porque nas tradições africanas e afro-brasileiras são matrilineares. É a mulher. Nos terreiros de candomblé são as mulheres que são yalaorixás. Tem, lógico, alguns países, mas são as mulheres que passam à frente. São as mulheres que passam os segredos. Então, as mulheres negras do movimento negro têm um papel fundamental a ser construído na frente. O que eu disse para a Tula uma vez foi: espero estar ombro a ombro com você no que você precisar, mas realmente vocês é que vão fazer essa construção. Tá? Muita força. Professor, obrigada pela fala, e realmente o Brasil é enorme, e se essas questões, como o senhor colocou aqui, o doutor colocou aqui, estão no Sudeste dessa forma, imagina o que não é no Norte, ou em lugares como o Pará, por exemplo, tem comarcas que você chega ou você passa 24 horas num barco, ou você pega um hidroavião, fica 5 horas no hidroavião. Eu dei umas aulas lá no curso de segurança pública, era uma delegada de polícia, mulher. Lá, curiosamente, já há anos tem mais mulheres delegadas do que homens no Pará. Ela leva 5 horas de hidroavião para chegar na comarca dela. De hidroavião, que ela pousava no Rio. Então, imagina o que é isso quando a gente pensa em aprisionamento, né? Parece que as pessoas não conseguem abrir mão disso. Olha, não tem condições de ter prisão aqui, então não vamos ter prisão aqui.
E não é fazer como no Rio de Janeiro, às vezes fazem. Não tem condições, então tira a pessoa lá de Campos e manda para o Rio de Janeiro. Ora, a família dele está em Campos, os filhos, sei lá, a mulher. Está todo mundo lá, não, aí manda para a capital. Mas está lá em Santos, a família toda está lá em Santos, por que você vai mandar para a capital? É melhor soltar. E aí, e as mulheres têm uma coisa muito mais grave, que isso, ninguém vai vê-las. Os homens têm visitas. Os homens têm as mulheres que vão lá, etc. As mulheres raramente têm. Raramente têm. Então, elas ficam literalmente abandonadas. Abandonadas. Isso é o mais grave ainda. Imagina longe do local de onde elas estão. Obrigada, gente.